Recentemente eu vi que uma das minhas séries favoritas de todos os tempos estreou na Netflix. Olá, meu nome é Daniele, eu sou psicóloga, eu faço análises de filmes, séries e personagens, e hoje eu gostaria de aproveitar o momento para fazer uma análise de Monk. Ao longo de 8 temporadas, nós acompanhamos esse detetive que é um tanto peculiar, resolvendo uma série de mistérios na cidade de São Francisco, inclusive o mistério da morte da esposa dele, a Trudy. A série já está completa, tanto na Prime Video quanto na Netflix. Ela está redondinha, você vai saber ao final o que aconteceu. E ela é uma série bem interessante, porque por mais que seja sobre investigação de crimes, ela ainda tem um tom bem cômico. Então ela não é uma série muito pesada, embora ela tenha bons momentos dramáticos. Afinal, o nosso protagonista perdeu a esposa dele, que era o grande amor da vida dele. Outra questão muito interessante também é que o Monk, ele tem, a meu ver, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Suspeito que ele também tenha TOC, ou seja, transtorno obsessivo-compulsivo, além de transtorno de ansiedade generalizada e fobias específicas que ele, inclusive, mencionou na série que tem. Aliás, ele menciona que ele tem 312 fobias, em outros episódios ele menciona também que tem 88, não tem ali uma consistência na história, mas, querendo ou não, é bem curioso. O Monk também tem um irmão, o Ambrose Monk. O Ambrose também tem algumas questões, ele aparentemente tem algum transtorno de acumulação, aparentemente tem algum transtorno de personalidade paranoide, talvez uma agorafobia, enfim, eu precisaria de mais tempo para analisar o personagem do Ambrose, mas hoje eu gostaria de falar mais sobre o Monk. Seguindo aqui uma perspectiva do Big Five, o Monk aparentemente pontuaria muito alto em neuroticismo, ou seja, oscilação nas emoções. Ele tem bastante ansiedades, ele tem diversas compulsões, ele é extremamente consciencioso, ou pontuaria muito alto em realização, né? Ele é uma pessoa muito voltada para as regras. Em amabilidade ou agradabilidade, talvez ele pontuasse um pouco mais baixo do que a média das pessoas. E extroversão também, ele provavelmente pontuaria um pouco mais baixo. Ele dificilmente gosta de ficar com outras pessoas, gosta de multidões, tira a energia dele de ambientes muito sociais, isso não é a cara do Monk. A abertura para experiências também não tem a cara do Monk, ele gosta das coisas do jeito que elas estão, ele não gosta muito de mudanças. De qualquer forma, o Monk aparentemente ele tem um perfil um pouco mais rígido no sentido de gostar de regras e nas exigências que ele faz. É por isso que eu sou levada a pensar que ele tem um transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, que é diferente de TOC, eu vou explicar aqui para vocês por quê. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva é caracterizado por uma preocupação generalizada com organização, perfeccionismo, controle. A pessoa chega a ter dificuldade para conseguir concluir tarefas porque ela está muito preocupada com os mínimos detalhes. A pessoa sempre está muito preocupada em fazer algo perfeito, o que acaba interferindo na conclusão da tarefa. Em diversos momentos da série, nós vemos o Monk preocupado, às vezes, com a distância entre um talher e um prato e tentando organizar aquilo de forma perfeita e todo mundo ao redor dele esperando ele realizar essa tarefa há horas. Até o momento em que alguém vai lá e interrompe, perde a paciência, ou então, finalmente, ele se dá satisfeito, mas até lá ele já perdeu um tempão. Tem uma devoção excessiva ao trabalho e à produtividade, resultando em negligência das atividades de lazer e amigos. O Monk é extremamente devoto ao trabalho dele. Os dois grandes amores do Monk, na verdade, eram a Trudy e o trabalho. Ele é bastante inflexível, inclusive em relação a questões éticas, morais. Ele tem muita dificuldade de delegar coisas ou trabalhar com outras pessoas. Ele tende a ter uma abordagem avarenta para gastar com ele mesmo ou os outros, porque vem o dinheiro como algo a ser economizado. A gente tem também episódios em que isso é uma questão, ele tem dificuldade de pagar as secretárias dele, inclusive era uma questão muito forte com a Natalie. A gente vê que quando ele estava com a Trudy, ele conseguia ser um pouquinho mais flexível, em razão do amor que ele tinha por ela, então ele acabava tentando ceder. Só que tem uma coisa muito interessante também, é que a Trudy entendia o Monk, ela compreendia essas questões dele. Então ela não ficava julgando, ela não ficava reclamando, ela aceitava e acolhia. Porque a grande questão é que um transtorno da personalidade, ele é um padrão, é inflexível, é um padrão que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida. Então não é um tipo de transtorno que surge em determinado momento e depois vai embora, né? Tem remissão de sintomas, não. A tendência é persistir. Então, a paciência da Trudy era uma coisa que deixava o relacionamento muito rico. Então, a perda da Trudy é, sem dúvidas, uma das grandes tragédias que poderiam ter acontecido com o Monk.
Outra questão é que o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva pode ter várias comorbidades frequentes, entre elas o transtorno depressivo, transtornos de ansiedade, como a gente viu o Monk tem, né? Inclusive ele falou que tem várias fobias, ou então o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, ele é caracterizado por pensamentos, impulsos, imagens recorrentes, persistentes ou indesejados, e ou por comportamentos repetitivos ou atos mentais repetitivos que os pacientes são impelidos a fazer, né, como aquelas compulsões rituais para tentar diminuir ou prevenir a ansiedade que as obsessões causam. Então, é muito comum confundir quem tem TPOC, né, transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, com quem tem TOC. A questão é que o TPOC é um transtorno da personalidade. A pessoa é daquela forma em várias áreas da vida. No TOC, geralmente é mais focado em alguns impulsos e pensamentos da pessoa. Um exemplo no TOC, bem comum que nós temos, é aquela pessoa que tem que lavar a mão 25 vezes para ela poder se livrar de uma bactéria que pode matá-la. Ou então a pessoa que fica fazendo verificação, contando, por exemplo, a pessoa que só vai fazer o carro andar depois dela contar exatamente 15 segundos depois do semáforo abrir. Ou então a pessoa que tem que verificar se a porta está fechada 25 vezes antes dela sair de casa. A diferença também é que muitas vezes no TOC a pessoa pode ter uma percepção do transtorno, né? Ela tem um certo nível de insight. Ela sabe que às vezes não faz sentido ela estar fazendo aquilo, mas ela tem aquela compulsão, né? Ela sente aquele impulso de ter que lavar a mão 25 vezes. No caso do transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, a pessoa percebe como um jeito de ser. Entre os critérios diagnósticos do transtorno obsessivo-compulsivo, nós temos as obsessões, que são definidas por pensamentos recorrentes e persistentes, impulsos ou imagens que são experimentados em algum momento durante o distúrbio, como intrusivos e indesejados, e que na maioria dos indivíduos causam ansiedade ou sofrimento acentuados. O indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens, ou neutralizá-los com algum outro pensamento ou ação. E nós temos também as compulsões, que são comportamentos repetitivos, como lavar as mãos, ou verificar coisas, ou atos mentais, por exemplo, rezar, contar. Esses comportamentos geralmente visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou angústia, ou prevenir algum evento ou situação temida, né? No caso, pensar na doença, lavar a mão 25 vezes para evitar desenvolver essa doença. Já os transtornos da ansiedade são caracterizados por medo e ansiedade persistentes e excessivos, pelas alterações comportamentais disfuncionais. Geralmente é o mais conhecido que nós temos. Geralmente nós vemos que o Adrian é super vigilante, ele tem uma série de fobias, então você vê ali que a ansiedade dele é bem ativada. De qualquer forma, tudo isso é mostrado na série de forma, às vezes, cômica, mas às vezes com muita empatia, em especial nas interações que ele tem com a Natalie e com a Trudy, ou então com os amigos dele, né? O detetive, o Leland e o Randy. Realmente, as pessoas, elas acham alguns comportamentos dele um pouco peculiares, às vezes elas se irritam com ele, porque elas têm que ter muita paciência, mas no geral, eles acolhem bastante o Monk. Eu acho que isso é muito, muito interessante. E é isso que faz a série ser muito legal, porque o foco não é necessariamente na investigação criminal, mas na interação entre todas essas personagens, e são justamente essas peculiaridades que tornam o Monk um grande detetive, porque ele é capaz de chegar nos lugares, e ele tem uma boa memória fotográfica, né? E ele consegue identificar padrões e ver aquilo que está fora do padrão, justamente por conta dessa meticulosidade, que faz com que ele sinta que tem alguma coisa ali errada, aí ele consegue enxergar uma pista diferente que ninguém tinha pensado antes, e ele consegue desvendar o caso. E é por isso também que ele é um dos grandes detetives da cidade de São Francisco. No geral, a série é excelente, ela tem ótimos personagens, ela tem aquele tom leve, né? Por mais que ela fale de tudo isso, ela trata tudo de uma forma muito leve. E são 8 temporadas que não cansam, são 8 temporadas muito bem construídas. É aquele tipo de série leve que dá pra assistir com a família, que você não precisa ficar passando vergonha por aparecer alguma imagem inadequada na televisão. As paisagens de São Francisco são incríveis, belíssimas, a abertura é uma delícia de assistir. Então fica aí a minha dica pra vocês. Então fica a minha dica aqui do dia, e se vocês gostam de análises de filmes, séries e personagens sob a perspectiva da psicologia, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.